Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Porque o Senhor que mereceste trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que pela ressurreição de Jesus Cristo, vosso Filho, vos dignaste trazer alegria ao mundo, concedei-nos, nós te pedimos, que pela Virgem Maria, sua mãe, cheguemos ao gozo da vida eterna, pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Qui mero isti portarem, alleluia. Rector ex sic dixi, alleluia. Ora pro nobis Deo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, amado, amada. Hoje nós estamos, assim, na quarta-feira da sexta semana da Páscoa. E nós, com muita alegria, também a igreja celebra Nossa Senhora de Fátima, né? Então aqui vai uma bênção especial para todas as Fátimas, né? Se você tem o nome de Fátima, Deus abençoe você e a sua família, né? Alegria. Antigamente as famílias colocavam mais o nome dos filhos dos santos, né? Então, Fátima, Aparecida e assim vai, né? Então, hoje, celebrando Nossa Senhora de Fátima, esta mulher que deu o seu sim a Deus. Lá quando o anjo aparece, né, a Maria, e ela responde: eis aqui a serva do Senhor. E que alegria, né? Maria, uma jovem que dá um sim a Deus. Olha que intimidade ela passa a ter com Deus. E Maria, no começo, ela sentiu medo, ela sentiu dúvida, ela ficou preocupada como isso vai acontecer, né? E o anjo disse a Maria: não te perturbe, tudo será obra e graça do Espírito Santo de Deus, né? Então, nessa memória de Nossa Senhora de Fátima, nos convida a ter três dimensões, né? Deus que se revela, o Espírito que conduz à verdade e Maria que nos chama à conversão, né? Como é bonito perceber isso, né? Um Deus que nos chama, que nos escolhe e que nos pede esse caminho de conversão. Então, que alegria podermos celebrar Nossa Senhora de Fátima. Ela que aparece aos três pastorinhos, né, nos faz o convite, rezai, pedir pela humanidade. Então, que Nossa Senhora de Fátima nos ajude a viver este caminho, esse processo de conversão do coração. E como é bom termos essa intimidade com Nossa Senhora. Pede a mãe que o filho atende. E eu gosto sempre de frisar bem, né, a nossa vida. A nossa vida, ela passa por grandes desafios, altos e baixos. Às vezes estamos muito felizes, alegres com a notícia de alguém que nasceu e festejamos e celebramos. E ao mesmo tempo, às vezes podemos estar tristes por a notícia de alguém que
terminou essa caminhada conosco, coração enlutado. Então a nossa vida é essa. Podemos nos alegrar com alguém que recebeu a notícia da cura de uma enfermidade, a outra pessoa que se entristeceu por receber a notícia dessa enfermidade. Então você percebe que a nossa vida ela tem altos e baixos, temos desafios a serem enfrentados, mas é importante percebermos que nós não estamos sozinhos. Eu gosto de voltar sempre naquela cena de Maria nas bodas de Caná. Vejamos que ela foi convidada para aquela festa. Na verdade, ela foi convidada para a festa. E ao ser convidada para aquela festa, Jesus e seus discípulos também tinham sido convidados. E como é bonito percebermos como a mãe conhece o filho. Você que é mãe, como você conhece o filho? Na verdade, nós celebramos recentemente o Dia das Mães, no último final de semana que passou, celebrando o Dia das Mães. Mães essas mulheres que amam, que doam a sua vida pelos seus filhos. E a mãe, ela não abandonou o filho, esteve com o filho o tempo inteiro. E estando com o filho, ela compreendeu a missão do filho. Ela ia compreendendo, né? Quando eu retorno um pouquinho antes ali, quando se perderam Jesus, encontraram no templo, 3 dias, né? A preocupação, né? E aqui na festa de casamento, nós vimos uma mãe, mulher, dedicada, atenta, viram que faltou o vinho. E aí ela já falou, vamos ter que fazer uma coisa, não posso ficar. E aí chegou no seu filho, falou, filho, eles não têm mais vinho. E para que nós possamos compreender, naquela época, a festa judaica, o vinho era a alegria da festa. Eram 7 dias de festa, não podia faltar. Então, faltar o vinho, faltar algo principal da festa, era motivo de escândalo, vexame para o casamento, para os noivos. Às vezes a gente fica olhando, parece algo simples, na verdade, mas não é algo simples, né? Você que prepara tudo, faz tudo com carinho, com amor, e falta alguma coisa, o coração se angustia, você fica... E aí, ela percebendo, atenta, fala para ele, filho, eles não têm mais vinho. E Jesus olhou para ela e falou, uma mulher, o que tem a ver eu com isso? O que eu posso fazer? Minha hora não chegou ainda. Mas Nossa Senhora, conhecendo o coração do filho, conhecendo a sua atitude, ela não parou por ali. Ela se virou para os serventes e disse, fazei tudo o que ele vos disser. E eles chegaram a Jesus e Jesus perguntou, o que vocês têm aí? Nós temos 6 talhas, cheias de água até a boca. Encheram as talhas de água. E Jesus disse, levai ao mestre-sala. E aí, aqueles serventes que sabiam de onde tinha vindo aquele vinho, que eles tiraram a água, levaram ao mestre-sala. E o mestre-sala dá uma resposta para eles, para os noivos. Em toda festa que nós vamos, eles servem primeiro o vinho menos bom. Ou seja, na primeira hora em que os convidados ainda estão alegres, é aquele vinho, né, saboroso. Quando os convidados já estão embriagados ou estão já, eles servem um vinho menos bom.
E o mestre Sala faz um elogio para os noivos, mas vocês guardaram o melhor para o final. E aqui eu quero destacar alguns pontos essenciais para a minha e para a tua fé, para a nossa fé. Primeiro, a ousadia de Nossa Senhora. Ela foi ousada. Ela não teve medo. Quando o filho falou assim, minha hora não chegou, ela vira e fala, faze o que ele vos disser. A ousadia dela, de se preocupar, E ele, a minha hora não chegou. Aí, com certeza, passou na cabeça de Jesus. Se eu fizer, será que eu vou estar desobedecendo o Pai? Porque minha hora não chegou ainda. Mas ele fez. Porque ele sabia que agradando o coração da mãe, alegraria também o coração do Pai. E fez. E aqui eu quero destacar outro ponto. Jesus não fez algo de extraordinário. O que Jesus usou para realizar o milagre? Aquilo que eles tinham, as talhas e a água. Jesus quer realizar, meu irmão, minha irmã, um milagre na tua vida, um milagre na tua história, um milagre na tua saúde. E ele te pergunta o que você tem a oferecer. Porque o milagre que Jesus quer fazer, pela intercessão de Nossa Senhora, é com o que você tem, é com a matéria que você tem. E aí serviram o vinho. E como é bom perceber que Nossa Senhora está atenta. Por isso, confia na mãe. Pede à mãe que o filho atende. E ali, algo fantástico, algo belíssimo aconteceu. Tudo se encaminhou, porque ele ouviu a voz da mãe. Como é bonito. E nós, quando estamos passando por uma situação difícil, claro que nós podemos recorrer a Jesus, mas ninguém vai ao Filho a não ser pela mãe. Ela que nos ajuda, nos aponta a direção. Por isso, passe por ela. Maria é esse canal da graça de Jesus na nossa vida. E a leitura dessa semana, na verdade, desse dia de hoje, vai nos mostrar algo fantástico, né? Deus que, ao fazer da nossa vida uma bênção, uma graça, nós precisamos deixar também Deus agir em nós por meio da nossa liberdade. Ou seja, nós não temos um Deus distante, nós temos um Deus que sustenta a nossa vida. O Concílio Vaticano II vai nos dizer: Deus não está longe de cada um de nós, lá na Gaudium et Spes, documento elaborado do Concílio Vaticano II. Ao mesmo tempo que o homem se afasta, Deus permanece próximo. Ou seja, Deus não está longe de nós. No Antigo Testamento nós vemos uma proximidade dos profetas com Deus, mas no diálogo. No Novo Testamento nós vemos um Deus que se encarna, um Deus que se faz verbo, verbo que se faz carne e habita entre nós. Papa Leão nos traz uma reflexão belíssima, dizendo que o coração humano permanece inquieto enquanto não reencontra Deus. E Deus, em sua misericórdia, continua a se revelar de múltiplas formas para conduzir o homem, para conduzir o ser humano de volta a si. Fátima fez exatamente isso, né? Aquele encontro. Deus que vem ao nosso encontro por meio de Maria. Deus que vem ao nosso encontro por meio de Maria. E por isso que é importante percebermos, né? Maria é o caminho que nos conduz a Cristo. Por isso que ela nos ensina, né?
na Lumen Gentium, vai dizer que Maria coopera de modo singular na obra do Salvador. E Maria, né, não substitui Cristo. Isso nós precisamos entender. Ela não faz o milagre. Ela é aquela que intercede, é aquela que nos aproxima de Deus. O Papa Leão vai nos dizer também que Maria não retém para si o coração do fiel. Ela o conduz sempre a Cristo, fonte de toda a verdade e salvação. Maria nos ajuda nessa caminhada de fé. E lá em Fátima, quando ela apareceu aos pastores, ela fazia esse convite. Levai todo o povo, toda a humanidade para o coração do meu filho, através da oração do Santo Cristo, Santo Rosário. Você tem rezado? Tem rezado o texto, tem rezado o Rosário? Nós temos aí durante o período, nós tivemos durante o período quaresmal, com Frediço, Instituto Récide, momento de oração do Santo Rosário todos os dias. Mas o perigo que nós corremos é nos resumirmos apenas nesse período. Agora o Frediço não reza mais todo dia às 4 da manhã, então eu não vou rezar mais. Não, você tem que continuar rezando. Não precisa ser exatamente às 4 da manhã, mas que essa oração precisa ser contínua na nossa vida. Então, rezemos o Santo Rosário, reze o texto pela sua família, pela sua casa, pelos seus. Precisamos estar sempre nos agarrados à oração, né? Então, a palavra de hoje vai nos convidar a uma memória, a recorrermos à Nossa Senhora de Fátima, que nos interpela profundamente, né? Conhecermos verdadeiramente a Deus. Nós estamos neste caminho de conversão, de proximidade. Escutamos a voz do Espírito Santo. Rezamos como Maria, e Maria rezou. A minha alma engrandece o Senhor, e se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador, pois ele via a pequenez de sua serva, doravante de todas as gerações vão chamar-me de bem-aventurada. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. De geração em geração, vou me proclamar bem-aventurada. O Senhor que nos convida, pelo cântico de Maria, que derrubou dos tronos poderosos, exaltou os humildes. É o Senhor que nos eleva, é o Senhor que nos sustenta nessa nossa caminhada de fé. Por isso, com Maria, digamos: Senhor, eu estou aqui de coração aberto, de coração sincero, para que o Senhor possa realizar em mim. O Senhor fez maravilhas, e santo é o seu nome. O Senhor realiza em mim, como realizou na vida de Maria, maravilhas, para que eu possa também cantar as grandes obras do Senhor na minha vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.